Você sabe o que é um debate? Normalmente as pessoas falam sobre debater assuntos sem nem saber como funciona um debate. Muitas vezes porque não teve referência do que é um debate ou porque ninguém nunca explicou mesmo. Daí na cabeça da pessoa, às vezes é só tentar provar seu ponto acima do outro. Tem um pouco disso, mas não é só isso. Não é só você pegar a sua opinião e tentar convencer o outro da sua opinião. O debate é um meio de conversa para decidir quem tá certo ou quem tá errado. E muitas vezes não tem uma resposta certa, principalmente quando entra em debates mais polêmicos. Normalmente esses debates mais polêmicos, entre aspas, são dificilmente debatíveis com um lado sendo certo e o outro sendo errado. Não, cada um vai ter sua visão sobre aquilo e dependendo da pessoa, cada um vai ser certo, cada um vai ser errado. Daí nesse tipo de situação, beleza você tentar convencer o outro da sua opinião, mas eu vejo o debate mais como uma forma de você agregar com informação, de você, além de defender seu ponto, não só querer que o outro venha para o seu lado, mas mostrar o seu lado. E o outro está disposto a ouvir. Porque não adianta nada você querer discutir algum assunto se a outra pessoa não tá nem aí. Que tipo, eu não quero saber da sua opinião, eu só tô pensando na minha e eu vou te convencer da minha. E é isso aí, é a minha, sabe? Fecha o olho e tal. Não, num debate normal, o certo seria: eu vou apresentar meus argumentos e você apresenta os seus. Nós dois vamos se escutar e entrar num consenso, sabe? Pegar qualquer assunto, falar, por que você não gosta disso? Eu não gosto disso por causa disso, isso e isso. Por que você gosta? Sabe? Tentar entender o outro lado. Na minha cabeça, o debate é pra tentar entender o outro lado. Possa ser que no final você ainda continue não concordando, continue achando a sua opinião, né, mais viável, mas você sai dali entendendo a opinião do outro, sem precisar de julgamento, sem precisar julgar, porque você sabe mais ou menos o que a pessoa tem, o que a pessoa pensa, o porquê dela pensar assim, por que ela concorda com algo que você discorda. Você entendendo esse lado, você consegue ter até mais empatia pelo outro, mas normalmente, principalmente hoje em dia e através da internet mesmo, das redes sociais, a galera debate só um tentando convencer o que você tá errado. É ele pegar a sua opinião e falar, você tá errado. Às vezes não dá nem argumento. Ela só fala assim, eu tô certo e pronto. E é isso. E nada vai me fazer mudar. Aí eu já acho que não entra num debate. Porque pra você entrar num debate, os dois têm que estar dispostos a se ouvir e ter argumentos, ter contra-argumentos. Sabe? Não é só uma disputa, tipo, eu tô certo, ele tá errado. É um consenso, é um entendimento em grupo ali. É você entender o que tá sendo dito, é você saber do que você tá falando. Porque beleza, às vezes você vai entrar num assunto que você não entende muito sobre, a outra pessoa entende mais do que você. Daí ela dá a visão dela, de quem conhece mais sobre o assunto, e você dá a sua visão de quem conhece pouco o assunto. Daí ou vocês entram no consenso, ou cada um continua pensando o que pensa, só que respeitando a opinião do outro. E é isso que falta também, o respeito, né? O respeito da opinião alheia. Muitas vezes você não respeita o que o outro diz, o que o outro pensa. Pensou diferente, tá errado. Não existe isso, gente. Todo mundo vai pensar em alguma coisa diferente de você. Até seus amigos. Vocês podem ter 1 zilhão de coisas em comum, vai ter uma coisa que vocês vão discordar. E é normal. Somos seres humanos diferentes, temos vivências diferentes. É meio que tudo diferente, né? Não tem como você tentar impor uma visão que não é da pessoa na pessoa. Não tem como você impor seu estilo de visão, seu estilo de vida em alguém. Não, a pessoa tem a própria visão, a pessoa tem o próprio estilo de vida. E por isso muitas vezes a galera fala, vamos usar um debate. Vira mais uma discussão. É que nem aqueles vídeos de 1 contra 30. Aquilo ali vira de duas uma. Ou é um profissional se batendo em um monte de gente que não sabe nem o que tá falando direito, ou é aquilo, né? É só uma briga besta, porque ninguém se convence de nada. É só pra gerar entretenimento. Nada contra também. Eu entendo que ali é pra gerar entretenimento. E tá tudo certo também. Mas se fosse pra cumprir o real propósito de um debate, os dois lados tinham que estar abertos a novos ares, sabe? A novas visões, a novos entendimentos. Pra, tipo, ter a maturidade de chegar na pessoa e falar assim, olha, eu entendo o que tu quis dizer, mas eu não concordo. E eu não concordo por isso, isso e isso. E muitas pessoas entram, às vezes, em debates, até políticos mesmo, principalmente políticos, sem saber o que estão defendendo. Vão cegamente defender algo que eles nem sabem. Você começa a discutir com a pessoa nem sabe o que ela tá defendendo. Você chega falando um argumento, ela vai tentar dar um contra-argumento e ela não tem, porque ela não sabe. E isso tá meio que normalizado e não devia ser assim. Pô, se você defende aquilo, por que você defende aquilo? É por causa disso, isso e isso. Tá, mas por que isso, isso e isso, sabe? Você tem que saber. Você tem que saber o porquê que você gosta de tal coisa. Você tem que saber o porquê que você defende aquilo, sabe? É que nem o fato aqui que eu vou pegar de exemplo, como separar a obra do autor. Tem gente que vai defender a ideia de que, tipo, não, tá tudo bem consumir a obra, que é o meu caso. Mas já vai ter pessoa que fala assim, não, eu
não acho que deveria consumir a obra, porque a pessoa que fez a obra é uma babaca, sabe? Você vê aí que tem duas opiniões diferentes e cada um tem seu motivo do porquê defender. Ah, mas por que você defende a obra desse babaca? Ah, porque a obra é boa, ela é bem escrita, ela é rica em detalhes, tem um mundo legal, um mundo diversificado. Por que você não quer assistir? Por que você defende não assistir ou não ver? Ah, porque o autor que fez isso, mesmo ele sendo tecnicamente bom, ele foi um babaca. E na minha concepção ética e moral, isso não tá certo. E esse cara não deveria receber esse reconhecimento. Por isso eu não apoio assistir, ver a obra desse autor. E sabe, tá tudo bem. Os dois lados ali, falando desse jeito, ó, cada um tem um porquê. Cada um tem um porquê de não ver ou ver. Cada um tem sua opinião, cada um tem sua moral e ética. E, tipo, os dois se respeitam ali. Pô, agora que você falou por que você assiste, eu entendo por que você assiste. Porque você achou a obra boa. Ah, eu entendo por que você não assiste. Porque o cara foi babaca, sabe? Tem um porquê por trás. Daí você sabendo por quê, você consegue respeitar. Agora o problema é quando chega uma pessoa que entende mesmo que minimamente de um assunto, entra na roda pra conversar sobre esse assunto e do outro lado tem alguém que não sabe nada e só tá defendendo cegamente algo que viu, ouviu falar. A pessoa vai falar, né? Ai, que isso e aquilo. Daí dá o argumento dela. Daí a pessoa que não sabe de nada vai tentar dar o contra-argumento. Sem saber de nada, ela fala qualquer asneira e aí começa a virar piada. Porque ninguém vai se respeitar ali. Porque um tá cegamente defendendo aquilo que ele nem sabe o que defende e o outro já tá assim, pô, tô conversando com um idiota que não sabe nem o que tá defendendo. Sabe? Isso aqui é piada. E às vezes usam isso de munição contra aquele movimento ou aquela série, aquele filme, qualquer coisa, qualquer assunto que tem ali. A pessoa vai usar isso de contra-argumento. Fala assim, pô, mas a galera do seu lado aí nem sabe o que estão defendendo. Sabe? E isso tem, assim, em toda a conversa que você for ter, tem isso em todos os lados. Pô, é normal você não saber de tudo, é normal você não entender assuntos. Mas o certo é você admitir que você não conhece. Se alguém tenta entrar em discussão com você, você só fala assim, eu não sei sobre o assunto, não tenho uma opinião formada, e é isso, cara. Ah, o que você acha, sei lá, do aquecimento global? Cara, eu não entendo nada desse assunto, não sei, e é isso, não tenho opinião formada. Daí a pessoa pode ver o quê? Ah, ele não sabe, vou tentar puxar ele pro meu lado, né? Fala assim, não, é porque você tem que não sei o que lá, e é por causa disso, isso e aquilo. Daí de duas uma, ou você escuta a pessoa e vai pro lado dela, ou fala assim, não, deixa eu estudar melhor, depois eu vejo, porque já é uma opinião, né? Uma opinião, daí você vai acabar se embasando na opinião, né? Você não vai indo pros fatos direto, você não vai indo pras fontes científicas, você só tá indo na pira de alguém. Então, ou você escuta e fala assim, não, depois eu vejo isso aí, não sei o quê. Ou você fala assim, não, é porque eu não acompanho, não tenho interesse, não quero saber, e é isso aí, mudar de assunto, bora conversar sobre outra coisa, sabe? É manter o respeito. E muita gente sai desse respeito por fascínio de alguma opinião que tem e fala, não, eu penso assim, todo mundo tem que pensar assim, quem não pensar assim tem que ser censurado, tem que ser preso, tem que isso, tem que aquilo. Pô, não, né, galera? É opinião, cada um tem sua opinião, sabe? Pô, aí você já quer entrar numa ditadura, que é você que vai decidir quem faz o quê, quem ri do quê, quem anda aonde. Não, pô, todo mundo aqui é ser humano livre, pensante, cada um pensa o que quer, cada um fala o que quer, sabe? Então é sempre bom manter o respeito ali. E o importante também de manter um debate saudável, de você conseguir debater, conversar que nem pessoa normal, não se exaltar, que o debate não é pra ser uma briga, o debate é pra ser uma conversa, só que uma conversa com um propósito. E esse propósito seria discutir um tema, não é pra brigar. Pô, é conversar normal, que nem se conversa no bar, só que agora sobre um tema, às vezes polêmico, sabe? É a mesma coisa, você só precisa ter argumentos, contra-argumentos, e isso e aquilo, e tá tudo certo. Concordando ou não concordando, respeitando é o que importa, entendeu? Pô, você pelo menos tem que tentar entender o lado da outra pessoa. E é aquilo que eu falei, né? Você acaba tendo até mais empatia pela pessoa, que você coloca no lugar dela, você começa, tipo, entende o pensamento dela e tenta se colocar no lugar dela, né? Mas isso é assunto para outro vídeo. Bom, acho que era mais isso que eu tinha pra falar, porque muitas pessoas não sabem o que é debate. Pra elas, debate é só uma discussão, uma briga, né? Generalizada, com um defendendo o seu próprio lado, e isso acabou no final do dia. Os dois saem perdendo, querendo ou não, porque um não conseguiu convencer o outro, que era o que eles queriam, e fica nisso, sabe? Ninguém respeita ninguém. Mas não é isso o debate. O debate é uma conversa, só que uma conversa com argumentos e com defesa de opinião. Você tem uma opinião, por que você defende essa opinião? Sabe? Você tem que saber o porquê das coisas que você defende. Por que tu gosta do que tu gosta? Às vezes, beleza, às vezes não tem explicação. Ah, eu gosto porque eu gosto. Pô, achei legal. Me fez rir, sabe? Pô, também beleza. É aceitável. Mas muitas coisas você não saber e querer se envolver sem saber, não dá, certo? Pô, se você não sabe, você fica quieto, sabe? Você tem que ficar quieto ali porque você não conhece, você não tem um entendimento, você não tem um conhecimento sobre aquele tema. Mas essa é só a minha opinião. O que você acha? Me conta aí nos comentários, deixa o like, se inscreve e te vejo numa próxima.